Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje o título da nossa lição é Corpo, Morada do Espírito. Nós temos 3 textos, Romanos 8, 26 e 27, Romanos 15, versículo 13 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Eu vou ler apenas Romanos 8, 26 e 27, que diz: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro, é entender que, à luz da Bíblia, a atual dispensação é a do Espírito Santo. Ele age no mundo, na igreja e entre homens e mulheres que servem ao Senhor. Segundo objetivo é oferecer seu corpo como santuário do Espírito Santo, dando ao Divino Consolador total liberdade na produção do fruto e dos dons espirituais. E terceiro e último objetivo é não satisfazer os desejos da carne, andando no Espírito. Esses são os nossos objetivos. Pois bem, o Espírito Santo não é simplesmente uma emanação ou energia cósmica. Ele é a terceira pessoa da Trindade e possui os mesmos atributos e faculdades do Deus Pai e do Deus Filho, o Deus Uno. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. No primeiro capítulo da Bíblia, o Divino Consolador aparece movendo-se sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. E no último, ele oferece gratuitamente a água da vida, Apocalipse 22, 17. Irmãos, nesta lição, nós vamos procurar responder algumas perguntas. Primeiro, como podemos ser santuários do Espírito Santo? O que significa ser cheio do Espírito Santo? As manifestações sobrenaturais do Espírito Santo são para os nossos dias? Podemos esperar um avivamento universal do Espírito Santo nos dias atuais? Essas são perguntas que nós vamos responder no decorrer da nossa lição. Mas eu quero deixar de imediato aqui Apocalipse 2, 29, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Primeiro tópico da lição, ele coloca para nós uma perguntinha: quem é o Espírito Santo? E nesse tópico aqui, irmãos, é importante destacar 2 pontos. Primeiro, entende-se por pneumatologia o estudo da pessoa do Espírito Santo. E segundo, nas Escrituras, o termo Espírito, no hebraico ruach, no grego pneuma e no latim espírito, denota a presença real do Espírito de Deus. É o que diz Ezequiel 37:10. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram de pé um grande e poderoso exército. Esse texto ele é maravilhoso. Irmãos, nós sabemos também que há comentaristas bíblicos, de várias orientações doutrinárias, que afirmam que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Por essa razão, ele não teria vontade própria. Esta afirmação, no entanto, não encontra qualquer embasamento bíblico. Então, o ponto importante aqui é saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Amados, o Divino Consolador é uma pessoa, não uma coisa, não uma força, não uma influência ou energia. Qualquer indivíduo, para ser reconhecido como pessoa, precisa possuir 3 faculdades essenciais. Primeiro, a inteligência.
a capacitação para conhecer e discernir. 1 Coríntios 2,10 e Romanos 8,27. Segundo, é vontade. É a capacitação para desejar ou rejeitar. Você vai ver lá, 1 Coríntios 2,10 e Romanos 8,27. E a terceira são as emoções. A capacitação para sentir. Efésios 4, versículo de número 30. Tudo isso se aplica ao Espírito Santo. Além, é claro, das características humanas. Porque ele testifica. Que diz a palavra do Senhor? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Ele lembra. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14. Convence. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16. Ele ouve, mas quando ele vier, ou quando vier aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16. Ama e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos capítulo 15. Ele convida, e o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Tem também, não podemos esquecer, as características eternas: onipresença, onisciência e onipotência. Amados, o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é uma pessoa divina. Aí nós temos os nomes, os títulos e os símbolos do Espírito Santo. O primeiro deles é Espírito da verdade, João 14. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos fogo, Lucas 3,16, elemento purificador através do Espírito Santo. Nós temos a água, João 7, símbolo da obra de regeneração espiritual. Nós temos o óleo precioso derramado sobre a cabeça, Salmo 133, e aqui representa a unção sobre profetas, sacerdotes e reis para o serviço do Senhor. Aí nós temos também o penhor, 2 Coríntios capítulo 5, e este vocábulo aqui no grego é arrobona, que significa primeira prestação ou garantia. Implica o pagamento de parte do preço de uma compra. Aí no segundo ponto da nossa lição, ele vai falar sobre as ações, do Espírito Santo no homem. Irmãos, em João capítulo 14 ao 16, encontramos Jesus pouco antes da sua prisão pelos judeus, dando instruções de última hora e conforto aos seus discípulos. Ele não iria mais estar com eles. Eles certamente iriam vê-lo novamente depois da ressurreição, mas apenas temporariamente, até a ascensão ao Pai. O fato de que Jesus iria para o Pai significa que eles seriam deixados sós, a não ser que ele enviasse um substituto, alguém que preenchesse o seu lugar, a não ser que ele estivesse vindo para eles em outra forma, por assim dizer. E como nós sabemos, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, embora não mais presente fisicamente, está muito mais presente do que antes. Como? Através do Consolador, o Espírito Santo, o que realmente preencheu o lugar de Jesus, fazendo o que ele estaria fazendo se estivesse fisicamente presente com cada um dos seus discípulos. E aqui tem um detalhe, porque eu estou falando discípulos, mas eu não estou me referindo apenas àqueles que estavam com ele na noite lá no jardim do Getsêmani. Claro que não.
Além deles, eu estou me referindo também a nós. Nenhum de nós conheceu Jesus pessoalmente, em carne e osso, como os discípulos os conheceram. No entanto, por causa do Consolador, o Espírito Santo, não somos deixados sem Ele. Isso aqui é maravilhoso. Aí depois de ressurgir, quando foi ao encontro dos 11, o Salvador soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E aí, irmãos, existem algumas manifestações do Espírito Santo depois de Jesus ter subido ao céu. Primeira delas, durante a celebração da festa de Pentecostes, o Espírito Santo, diz a palavra, desceu sobre os discípulos e sobre mais de 100 de cristãos em Jerusalém. Atos 2. Naquele dia, o mover do Espírito Santo atraiu uma grande multidão, promovendo a evangelização, o que resultou na conversão de milhares de almas. Também em Samaria, o Espírito Santo era o fator unificador que traria judeus, samaritanos e gentios em um mesmo corpo. Atos capítulo 8. Na vida do apóstolo Paulo, Atos 9. Na casa de Cornélio, Atos 10. Sobre os 12 homens na cidade de Éfeso, Atos 19. A manifestação do Espírito Santo na vida humana torna real a presença divina. A presença constante do Espírito Santo na vida dos seus discípulos faz possível por intermédio do Espírito Santo de Deus. Agora preste atenção nisso que eu vou falar agora. Se liga. Se entregarmos a direção da nossa vida ao Espírito Santo de Deus, nosso corpo jamais será escravizado pelas paixões carnais. Não sou eu que estou dizendo isso não. É Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade, de maneira que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Sem Ele, não poderíamos agradar a Deus. Me deixa te fazer uma pergunta. Quem pode nos ajudar e nos conduzir de modo a agradar a Deus? Vou responder. Somente o Espírito Santo de Deus. O doutor Stanley Horton, ele diz que andar no Espírito e ser guiado por ele significa obter vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Significa desenvolver o fruto do Espírito, que é o melhor antídoto às concupiscências carnais. Então, jamais tente viver a vida cristã pelos seus próprios esforços, tomando atalhos, buscando desvios, mas renda-se constantemente ao Espírito Santo, pois ele lhes ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Quando o Espírito Santo ele tem o controle do nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva a pessoa a portar-se de modo pecaminoso. E infelizmente, irmãos, vou repetir, infelizmente, muitos crentes, como os de Corinto, estão se deixando dominar pelas obras da carne. A manifestação do Espírito Santo na vida humana santifica o cristão. A santificação cristã, ela é usada
de três maneiras. Nós temos, primeiro, a santificação posicional, né? Significa que o crente tem uma perfeita postura em Cristo diante de Deus, embora sejam imperfeitos em sua condição terrena. Todos os cristãos são santos por causa da sua santificação posicional, independente do nível de espiritualidade. É Paulo que fala isso. Ele ensina essa verdade quando ele se dirigiu aos cristãos de Corinto como santificados. Nós sabemos, né, que os cristãos de Corinto permaneciam teimosamente como crianças espirituais em vez de terem crescidos através da palavra, em vez de terem crescidos em direção à maturidade espiritual. Mas apesar disso, Paulo faz questão de chamá-los de santos. Santificação posicional. Aí nós temos a santificação progressiva ou experimental. Significa que os cristãos crescem em vitória sobre o pecado e em semelhança a Cristo. O crescimento espiritual, ele começa com a nossa santificação posicional no momento da salvação e deve continuar por toda a nossa vida em direção a uma crescente maturidade, cada vez mais semelhantes a Cristo. Filipenses 3, 13 e 14. E nós temos a santificação perfectiva, né? Ou a santificação final. Significa que Cristo transforma os cristãos de modo que sejam semelhantes a Ele quando da sua volta. Paulo mostrou aí a estreita ligação entre a santificação perfectiva e a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação perfectiva ao final é essencialmente o mesmo que glorificação. Irmãos, seremos plenamente transformados à imagem do Filho de Deus quando alcançarmos o céu. Paulo fala isso, Romanos 8, 29 e 30. A manifestação do Espírito Santo reveste o salvo de poder. Escute o que eu vou dizer aqui. Há uma grande diferença entre receber o Espírito e receber o revestimento de poder. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Todo cristão verdadeiro torna-se habitação do Espírito, né, do Espírito Santo, no momento da sua conversão, ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador pessoal. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo é o selo, é a marca de Deus em nós, que sinaliza que somos sua propriedade. 2 Coríntios 1, versículo 22. É também a garantia de que seremos salvos quando Jesus voltar, diz o apóstolo Paulo. É a garantia da nossa herança até a redenção, ou seja, a salvação daqueles que pertencem a Deus, Efésios 1,14. No entanto, o revestimento de poder é uma experiência que devemos buscar em oração e tem como objetivo revestir o cristão com autoridade e poder espiritual, irmãos, para manifestar o reino de Deus aqui na terra por meio da pregação, né, da oração, da cura dos enfermos, da libertação de vícios e da libertação de demônios. Estas duas experiências aconteceram com os discípulos de Jesus. Ao ressuscitar, Jesus ele soprou o Espírito Santo ao apresentar-se a eles, dizendo: recebei o Espírito Santo, João 20, 22. Posteriormente, antes de ser levado aos céus, ele prometeu: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Esta promessa ela se cumpriu em Atos 2, quando todos foram revestidos de poder após passarem 10 dias, irmãos, buscando intensamente em oração pela manifestação dessa experiência. Então veja que são duas experiências distintas, né, diferentes, mas não podemos nos contentar apenas com a primeira. Ou seja, levantar as mãos
aceitar Jesus como Salvador pessoal e tá bom demais. Não, tem muito mais, irmãos. Precisamos provar do revestimento de poder. A primeira experiência transforma o nosso espírito. A segunda nos reveste de poder e nos capacita para trabalhar para Deus. Depois do revestimento de poder, Jesus revela que o Espírito Santo não viria mais de cima para baixo, mas fluiria de dentro para fora, semelhante às correntezas de um violento rio, cujas águas se movem intensamente. Assim é a vida do Espírito Santo, fluindo em seu interior. Ela é violenta. Ela te move e te faz avançar continuamente. A sua oração se torna intensa, poderosa. O seu tempo de adoração se torna abundante. A fé nunca mais estará morta, mas será sempre viva. Então, os dons espirituais, eles serão ativados e você viverá em novidade de vida o tempo todo. E é aqui, cara, que a vida cristã começa a fazer sentido. Essa é a condição espiritual que você precisa desejar alcançar para que a experiência com o poder de Deus se torne cada vez mais real. A manifestação do Espírito Santo ilumina e revela a sua vontade. A vida dos servos fiéis ao Senhor, ela é abençoada pela iluminação e revelação do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito, suas crises existenciais serão removidas nele. A iluminação, porque nós precisamos da luz do Espírito para entender a complexidade da vida e discernir o caminho pelo qual devemos seguir. A revelação, porque o Espírito Santo se move dentro de nós para nos revelar aquilo que nós precisamos saber. E essas revelações são concedidas aos pequeninos. Quem falou isso foi Jesus, Mateus 11, 25. A manifestação do Espírito sela o remido. O termo selo nas Escrituras está ligado a lições preciosas no plano espiritual. Paulo, em sua carta aos Efésios, declarou: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1,13. O termo selar tem origem no grego e remete à ideia de uma tumba cerrada para que ninguém pudesse violar. A manifestação do Espírito Santo na vida humana possibilita a frutificação. Quando, irmãos, recebemos o Espírito como hóspede divino, nos tornamos plantas frutíferas nas mãos do eterno lavrador. Olha o que a manifestação do Espírito Santo faz na vida do homem. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, né? Ele fala sobre templos do Espírito. Irmãos, Deus criou o homem para ser tabernáculo do Espírito Santo. Os dois testamentos afirmam que o homem está destinado a ser santuário para a habitação do Altíssimo. Você olha Ezequiel 36, 27 e olha 1 Coríntios 6, 19. No tabernáculo terrestre, Deus estabeleceu sua presença e moradia entre os filhos de Israel. Êxodo 40. Hoje, ele habita no homem. Figuramente, o átrio, parte externa do tabernáculo, representa o corpo humano. O santuário, a segunda divisão, prefigura a alma. E o Santo dos Santos, a terceira e última divisão, seria uma representação do Espírito Santo. Agora atenção, eu vou falar aqui as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Primeiro, quem tem o Espírito Santo não vive mais na prática do pecado. O que diz a palavra? Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ela não pode continuar pecando, pois é nascido de Deus. 1 João 3, 9. Segundo,
O crente cheio do Espírito Santo ama o Senhor e por isso estuda e pratica a sua palavra naturalmente. João 14,15, onde Jesus mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Terceiro, a vida em santidade é uma das principais evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quarto, a pessoa que tem o Espírito Santo gosta de fazer a obra de Deus. 5. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive de forma a entristecê-lo. Que diz a palavra? E não entristeçais o Espírito de Deus, dos quais estáis selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. Essas são evidências de alguém que tem o Espírito Santo. Dá uma olhadinha aí, meu irmão. Se não tiver, você dobra o seu joelho, clame ao Senhor e Ele te renova novamente. Aí nós temos outro ponto importante, né? Que é o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. O teólogo Harold, ele comenta acerca da morada do Espírito no cristão, irmãos, ele fala algo que é extraordinário. Ele diz: se o Espírito Santo vive em nós, e ele vive, e se ele jamais partirá, e ele jamais o fará, então isso significa que ele vai aonde nós vamos, que ele vê o que nós vemos, escuta o que nós escutamos, ouve o que nós dizemos e conhece o que nós pensamos. Portanto, saberemos que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, saber que somos, habitação do Espírito Santo de Deus deve nos motivar a viver de maneira piedosa. Eu quero concluir, irmãos, a lição dizendo assim, o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos capacita a atingir a glória eterna, nos transformando de glória em glória, na mesma imagem, como pelo mesmo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18, e que o Senhor te abençoe.